Bem-vindos ao primeiro vídeo aqui no canal. Vão ser uma sequência de 5 vídeos onde eu conto um pouco do meu diagnóstico de câncer de mama aos 30 anos. Eu fiz um autoexame em casa, descobri um nódulo aqui na região superior, ele era apalpável. E eu corria, né? Um dia eu estava correndo e senti ele pulsando. Eu postei uns stories e achei que era mastite, que poderia ser leite empedrado, né? Da época da gestação, quando eu terminei de amamentar. E uma amiga minha, enfermeira, falou: tá, e vai ao médico, faz um ultrassom, porque pode virar tantos problemas, porque eu tinha um silicone estético na época, né? Então poderia vir a ser algum outro problema com o silicone também. Então eu fui lá, fiz o ultrassom, e no dia seguinte levei na mastologista, mas no ultrassom já deu um BIRADS 4B. Para quem não sabe, BIRADS é um termo usado pelos médicos para falar a porcentagem de chance, né, daquele tumor ser ou não maligno. Então o 4B já tem ali uma probabilidade mais alta, né? E no dia seguinte, quando eu levei na mastologista, ela olhou o exame, apalpou também a região e disse que na avaliação dela era realmente um câncer. Eu não estava preparada naquele momento para ouvir esse laudo. Acho que não, a gente nunca tá, né? Acho que não existe jeito bonito de falar, mas eu acho que jeito certo, sim. Nesse mesmo dia, eu ia comprar o meu vestido de casamento no civil, então eu estava com 2 amigos, eu não estava na minha cidade, e eu fico imaginando que se ela tivesse me falado aquilo e eu estivesse sozinha, como que eu ia ter condições de pegar o carro e voltar embora? Eu comecei a chorar muito e pedi para os meus amigos entrarem na sala, e um dos meus amigos começou a questionar, fazer várias perguntas, ela foi respondendo, e eu só tava ali, tipo, não conseguindo entender, projetar as coisas no meu cérebro. E foi, assim, aterrorizante mesmo. Acho que a gente parece que fica tudo fora do ar. Quando eu saí daquele local, eu sabia que eu nunca mais ia ser a mesma pessoa. Mas o meu primeiro sentimento foi que bom que era em mim, não na minha filha. E segundo, eu vou ficar careca. Tirei fundo, fui, comprei o vestido, me casei, vivi os meus momentos. E quando saiu a biópsia, eu lidei com o que tinha que ser feito, né? Que não existe um momento que eu possa falar pra vocês qual foi o dia que mais me impactou, que eu fiquei mais mal. Porque foi tudo parcelado, né? Primeiro ultrassom, aí veio a médica, falou isso, aí depois pediu biópsia, aí saiu a biópsia, aí depois tem que fazer uma imunohistoquímica. Então, assim, é um universo ali que você vai se descobrindo, né? Do que tem que ser feito, os nomes dos exames, enfim. Quando foi solicitado a biópsia, eu já tinha ido também para uma mastologista no SUS, né? Porque quando eu passei nessa médica, ela era no particular. Como estou sem convênio agora, o convênio nem aceita, gente, por conta da doença. Estou sem convênio, aí eu tive que fazer todo o tratamento pelo SUS, mas não tenho do que reclamar com relação a isso. Passei no mastologista, me encaminhou para uma biópsia. Quando saiu a biópsia, deu que era um câncer in situ. Ou seja, ele ainda estava no ducto mamário. Mas a gente precisava saber qual era esse tipo de câncer para saber qual seria, né, o tratamento. Então foi solicitada uma imunohistoquímica, que traz detalhadamente qual era o câncer. E deu que era um HER2 positivo, de crescimento acelerado. Então foi por esse motivo que eu iniciei as quimioterapias. E agora eu vou falar um pouco do meu protocolo para vocês. O meu protocolo foi de 4 quimioterapias vermelhas e 4 brancas. Nas vermelhas eu sentia muita fadiga, inchaço, mas eu não passei mal. E não sentia nada além disso mesmo. Mas eu tive muita retenção de líquido. E isso, assim, me deixava bem fadigada mesmo. Nas brancas, eu senti muitas dores nas articulações, principalmente nas regiões do joelho e também na pelve. Aqui, sabe, da bacia. Nossa, doía muito, assim, de eu acordar à noite chorando de dor. A minha primeira quimioterapia, eu me senti muito insegura, eu tinha muito medo, né, de como seria. Porque não só pela questão da queda do cabelo, que a gente já sabe que é inevitável ali, né, a médica já te fala. Mas eu tinha muito medo de como seriam esses efeitos colaterais. Então, eu lembro que quando eu vi descendo o remédio, eu comecei a chorar muito. E na onde eu fiz, no AME, né, as vermelhas, não podia ficar acompanhante. E aí o enfermeiro foi muito gentil e falou: quer que eu chame seu marido? Eu falei: por favor. Então ele chamou o Rafa e ele ficou lá do meu lado na minha primeira aplicação. E aí eu fui ficando mais calma.
Eu acho que é o sentimento de você entender realmente que aquela medicação, por mais ruim que ela pareça ser, ela é boa. Ela que vai estar te dando a sua cura e te permitindo viver. E tem que colocar o câncer no devido lugar dele, sabe? De que ele é o vilão e nada além disso. Eu acho que um dos momentos iniciais, assim, que mais deixam a gente vulnerável é com relação à queda do cabelo. Dói muito. Meu cabelo sempre foi muito longo, ruivo, cheio, enorme. O cabelo sempre foi muito bonito. E eu tinha dó de cortar as pontinhas dele. Então, lidar com esse fato da careca, eu achei que ia ser, assim, um terror. Foi muito difícil, mas foi menos pior do que eu imaginava. Eu consegui encontrar ferramentas pra lidar bem com isso. Eu cortei primeiro aqui, depois eu cortei Joãozinho, do jeito que tá, depois eu raspei na zero, né? E eu acho que ter sido parcelado, assim, pra mim foi melhor do que tá com o cabelo muito grande e ver ele caindo. Até porque depois de 17 dias da primeira aplicação começou a queda. Foi uma queda muito rápida. Ele caiu tudo aqui atrás. Eu não tinha condição de pensar em manter, esperar, não tinha como. E caiu no dia 26 de dezembro de 2024. Então, vai fazer um ano. E depois que ele cai, te dá uma sensação assim de você voltar a focar realmente nas outras coisas. Acho que o sofrimento, a angústia do antes de cair e durante a queda é pior. E eu também não posso negar que a primeira semana, quando você acorda todos os dias e você vai se vendo naquela situação, é muito estranho. É um estranhamento de você não se reconhecer. E você já acorda toda amassada ali, né? Olha no espelho e você fala, gente, como assim? Meu Deus do céu, parecendo o quê, né? Um dedão. Sempre levei assim, tentei levar na boa, não projetando coisas piores do que estavam acontecendo. E não tem pra onde fugir, não tem como você escolher não fazer. Então você vai ter que ser feito. Como você vai lidar com isso é uma escolha que você pode fazer todas as vezes, todos os dias. E eu sempre escolhi tentar olhar isso como a oportunidade de continuar viva. No próximo vídeo a gente fala um pouco mais sobre isso. Quero trazer também para vocês sobre a minha mastectomia, a reconstrução da minha mama, do meu mamilo. Então já me segue aqui, me siga nas outras redes sociais também pra gente ir tendo trocas, porque a vitória de uma é a vitória de todas, a cura de uma é a cura de todas, e a cura da alma é diferente da cura do corpo. Quando a gente passa por uma situação como essa, a gente se transforma, a gente se reconhece de maneiras diferentes. Então é isso. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.